E por isso a maioria de nós não pensa a respeito da morte. Mas quando Jesus instituiu a ceia, Ele disse: fazei isto em memória de mim. Ele disse: porque todas as vezes que vocês celebram a ceia, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu venha outra vez. Até que Ele venha, nós precisamos anunciar a morte dEle. Mas eu quero pensar com você nessa noite, porque se nós refletíssemos a respeito da morte, se nós refletíssemos o que será da nossa vida depois, sem dúvida, isso traria um senso de maior responsabilidade. Querido, se nós pararmos para analisar e pensar que a nossa vida tem prazo de validade, certamente nós levaríamos a vida com maior responsabilidade, principalmente concernente às coisas espirituais. E eu quero pregar para você nessa noite, eu quero pensar com você nessa noite, a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero pensar com você naquilo que Lucas escreveu, no capítulo 9, e o versículo 51 até o verso 53. Lucas capítulo 9, versículo 51 até o verso de número 53. Todos encontraram? Todos encontraram? Leia comigo. Se você está do lado de alguém que não tem Bíblia, e domingo passado eu fiz um desafio, crente, anda com a sua Bíblia. Deixa eu ver quem trouxe a Bíblia aí, cadê? Quem trouxe a Bíblia aí? Ó, que maravilha. Ande com a sua Bíblia, irmão. Nada contra as Bíblias no smartphone, mas ande com a sua Bíblia. Nessa hora eu sou crente à moda antiga. Eu gosto da Bíblia impressa. Eu gosto de rabiscar, eu gosto de escrever. Leia comigo Lucas 9, 51. E aconteceu que ao completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Uma primeira leitura parece não ter muito sentido esse texto. Mas permita-me, com a graça do Espírito Santo, elucidar algo para o teu coração. Espírito Santo, eu oro para que esta palavra, ela toque e marque profundamente a vida dos teus filhos aqui presente nesse culto, nessa reunião. A minha expectativa, Espírito Santo, é que de uma maneira sublime, de uma maneira única, como só o Senhor pode tocar, como só o Senhor pode ministrar, essa palavra alcance áreas da nossa vida, em que o homem não pode chegar, em que a persuasão humana não pode chegar, mas o teu Espírito Santo pode, o teu Espírito Santo pode alcançar. Por isso nessa noite, eu oro, Espírito Santo, abra o nosso coração, para entendermos a tua palavra, é a minha oração no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Repita após mim: ao completar os dias, vou te dar mais uma chance, ao completar os dias. Essa frase por si só, irmãos, ela já é autoexplicativa. Quando o texto diz, nos revela, nos mostra, ao completar os dias, significa que ali havia chegado, naquele momento, havia chegado o final de um ciclo no ministério de Jesus. Numa parte da missão de Jesus, naquele momento, havia se completado um ciclo. E agora, Jesus entraria na segunda fase do seu ministério. Jesus entraria na segunda parte do seu ministério.
E eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: ao completarem-se os dias, eu quero te dizer que todo propósito, ele tem início, meio e fim. Até mesmo no ministério de Jesus, o propósito dele, o ministério terreno dele, teve início, meio e fim. E nós precisamos entender que quando um ciclo se fecha, logo um outro ciclo irá se iniciar. Quando uma fase termina, logo uma outra fase irá se iniciar. Quando uma estação finda, uma outra estação irá se iniciar. Então eu preciso que você entenda que quando um ciclo na sua vida se encerra, você precisa entrar no próximo ciclo, você precisa entrar no próximo nível, você precisa entrar na próxima estação. Será que tem alguém entendendo comigo aqui? Por isso o texto diz: ao completarem-se os dias em que Jesus agora deixaria a terra e Jesus subiria novamente para junto do Pai. Entenda uma coisa poderosa aqui nessa noite. Pega essa chave comigo aqui nessa noite, igreja. Deus hoje pode estar findando um ciclo na sua vida, e Deus hoje pode estar te introduzindo em um novo ciclo da sua vida. Quantos creem e recebem esta palavra comigo nessa noite? Talvez esse culto hoje ele marca um ponto final em uma estação da tua vida. E esse culto hoje, esta noite, especificamente, marca o início de uma nova estação na sua vida. E você pode olhar para trás e você pode dizer: ao completarem-se os dias, ao completarem-se as estações, ao completarem-se os círculos, ao completarem-se os níveis, essa temporada, aquilo que Deus estabeleceu para você viver até aqui. Mas agora Ele te diz: este ciclo é findado e eu estabeleço um novo ciclo. E é interessante porque a palavra completar, no grego ela fala sobre preencher completamente, mas ela também fala de cumprir-se os tempos. Cumprir-se o tempo, vou repetir, cumprir-se o tempo, vou repetir, cumprir-se o tempo. E sabe o que eu quero te dizer com isso nessa noite, igreja? Uma nova estação nunca chegará sem que a estação anterior se complete. O novo de Deus na sua vida nunca vai chegar sem que a estação determinada se complete. Sem que o ciclo em que você está vivendo, a estação em que você está vivendo, esteja completa. Até que os dias se completem, até que a estação esteja findada, a nova não vai chegar. Então eu preciso te dizer algo muito forte da parte de Deus nessa noite. O que Deus tem para fazer na sua vida, nessa nova estação, depende de que esse ciclo que você está vivendo se encerre, se complete. E Deus te trouxe até aqui nessa noite para você entender essa chave, para você receber essa chave. Deus trouxe você esse culto porque você precisava ouvir esta palavra. Um novo ciclo só pode começar quando o ciclo anterior se completa. Por isso o texto diz: ao completarem-se os dias. Diga para o seu vizinho aí do lado, diga: vizinho, ao completarem-se os dias, um novo ciclo virá, a nova estação virá, o novo tempo virá, as promessas virão. Diga para ele: o segredo é você entender que este ciclo precisa se cumprir. Se completar, então virá o novo. Quem entendeu? Quem recebe diz amém. Quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Amém? E depois que os ciclos, depois que os dias no ministério de Jesus se completa, então o texto segue dizendo: e aconteceu que ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução
de ir para Jerusalém. Deixa eu te explicar isso melhor para você entender nessa noite. Aqui estava findando uma estação, podemos chamar de a estação evangelística do ministério de Jesus. Até aqui, Jesus havia percorrido aldeias, cidades, vilas, lugarejos. Até aqui, Jesus havia curado, libertado pessoas, ressuscitado mortos. Jesus havia operado sinais e maravilhas até aqui. Atos capítulo 10, o versículo 38 vai nos dizer e resumir muito bem isso. Mas a partir de agora, o ministério de Jesus precisava cumprir de fato a sua real missão. E qual era a real missão de Jesus, pastor? Morrer por mim e por você, pecador. Até aqui, Jesus havia curado, libertado. Mas agora, Jesus ele tinha intrépida resolução de ir a Jerusalém. E aqui começa a minha mensagem, querido. Eu quero mostrar alguns textos na palavra para você entender qual era a principal missão de Jesus nessa terra. E se você abrir Hebreus capítulo 2 e o versículo 14 em diante, 14 e 15, abra comigo Hebreus capítulo 2 e o versículo 14 em diante, 14 e 15, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus na cruz já derrotou a morte. Jesus na cruz, ele venceu a morte. Você e eu, que outrora éramos escravos, nós éramos prisioneiros da nossa condição humana, da raça adâmica, o pecado de Adão. Cristo morreu pelos nossos pecados. E o autor de Hebreus, ele nos ensina, ele esclarece para nós como nós havíamos pecado na carne e no sangue. Então Jesus participou dessa natureza humana, desta condição humana, para que por sua morte ele derrotasse o poder da morte. Ei, eu estou pregando para você a mensagem de Deus para você. Jesus se fez homem para vencer a morte. Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Aleluia. Aleluia, esta era a principal missão de Jesus. Por isso em Mateus capítulo 20 e o versículo 28, nós podemos ler na palavra de Deus que diz assim: como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muitos. A morte de Jesus foi o preço do seu resgate. A morte de Jesus foi o preço da sua vida. Nós não gostamos de pensar na morte, mas hoje você tem vida porque Ele morreu. Hoje os teus pecados podem ser perdoados porque Ele morreu. Hoje você é livre da escravidão do pecado porque Ele morreu. E quando eu leio Lucas capítulo 9, o meu coração estremece, porque diz que ele tinha intrépida resolução de ir para Jerusalém. Pastor, eu não estou entendendo o que isto significa, pastor. Deixa eu dizer para você então, ir para Jerusalém é a mesma coisa que dizer: estou indo para a cruz, estou indo para a morte, eu estou indo para o meu destino.
Eu estou indo para o meu propósito. Você entende agora, querido, porque Jesus tinha intrépida resolução para ir para Jerusalém? Porque se ele não fosse para Jerusalém, se ele não fosse crucificado, se ele não houvesse morrido, eu e você estávamos perdidos. Eu e você não tínhamos direito à salvação. Eu e você já éramos por natureza condenados ao castigo eterno, mas a morte dele nos trouxe vida. Querido, ele tinha intrépida resolução em ir para Jerusalém, porque Jerusalém era o destino, Jerusalém era a crucificação, Jerusalém era o lugar da sua dívida, e ele precisava pagá-la, e a Bíblia nos ensina que foi com preço de sangue. É por isso que quando você ler os evangelhos, quando você lê o evangelho de Mateus, de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, você vai ver Jesus por algumas vezes, ele falando repetidas vezes: o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser castigado, o Filho do Homem vai ser açoitado, o Filho do Homem vai ser morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Sabe, Jesus tinha na mente a cruz. Jesus olhava para o horizonte e ele via a cruz. A mente de Cristo constantemente estava a cruz. Porque a cruz. E por que pastor Jesus pensava tanto na cruz? Porque ele sabia que precisaria carregar no madeiro as nossas maldições. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O meu e o teu Jesus, ele tinha na mente constantemente a cruz, porque ele sabia que aquela cruz representava a sua maldição, a minha maldição. E por isso Jesus era tão obstinado em ir para Jerusalém. A obstinação do coração de Jesus era tão forte, que os samaritanos não o receberam. O texto, versículo 53 diz, que estava estampado na face de Jesus, como alguém que ia para Jerusalém, como alguém que ia para morrer. Queridos, eu oro para que o nosso coração seja tão obstinado como o coração de Jesus, que o seu coração seja obstinado por Deus, que o seu coração seja obstinado pelo céu, que a sua mente pense nas coisas que são do alto, que o seu coração queime e arde pelo céu de glória, que o seu coração queime e arde pelo Cristo ressurreto. Jesus tinha tanta convicção, irmãos, que desde os 12 anos de idade, naquele episódio que Lucas capítulo 2 nos descreve, quando Jesus está no templo, ele é esquecido no meio da viagem, ele volta. Aliás, ele fica em Jerusalém no templo. Os seus pais ficam apreensivos e voltam em busca dele. E quando Maria chega a Jesus, ela o repreende. Mas Jesus dá uma resposta, ele diz: você não sabe, mulher, que compete a mim cuidar das coisas do meu Pai. Desde muito cedo, Jesus já sabia que o seu Pai o havia enviado ao mundo com um propósito.
Desde muito cedo, Jesus sabia que ele tinha uma missão e que ele realizaria esta missão. Desde muito cedo, Jesus sabia que ele carregava um propósito e ele precisaria cumprir este propósito. Você já descobriu qual é o seu propósito? Você já descobriu qual é a sua missão? Entenda uma verdade: você não nasceu por acaso. Você não é fruto do acaso. Você é fruto de um propósito eterno de Deus. Quantos podem dizer amém? Jesus nos ensina que ele estava determinado a cumprir tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. Querido, eu desejo ter essa mesma convicção do coração de Jesus. Eu oro para que você também deseje ter uma resoluta convicção no seu coração, para viver tudo aquilo que Deus preparou para você. O fato de Jesus se submeter ao batismo, o fato de Jesus ter sido conduzido pelo Espírito ao deserto, nos ensina que ele estava disposto, comprometido a seguir o caminho de Deus e não o caminho de Satanás. Nos ensina que ele estava disposto a seguir o caminho do sofrimento e da morte, em vez do caminho da popularidade e da fama. Jesus se sujeitou em todas as coisas, porque Jesus era resoluto em cumprir a vontade de Deus. E a ênfase das suas palavras era: o Filho do Homem deverá sofrer, o Filho do Homem deverá ser rejeitado, o Filho do Homem deverá morrer. E eu fico pensando nessas palavras do Cristo. O meu coração estremece, igreja. Porque o apóstolo Paulo diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus falava aos seus discípulos que ele deveria morrer, Jesus tinha uma consciência, uma profunda convicção de tudo aquilo que o Velho Testamento já havia predito a respeito do Messias. Quando Jesus era resoluto em ir para a cruz, ele sabia exatamente o que lhe esperava, o que lhe aguardava. É por isso que determinada vez, quando Pedro tentou repreendê-lo a não ir para a cruz, Jesus percebeu ali uma resposta diabólica de Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te, Satanás, arreda-te, Satanás, porque Jerusalém, a cruz, era a sua missão, era o seu propósito. Escuta, Satanás pode levantar pessoas que vão tentar te desestimular de não cumprir o teu propósito, de não viver o teu propósito. Mas a minha oração, e se você crê nessa palavra, a minha oração: tenha um coração resoluto, obstinado como o de Jesus, para viver todo o propósito que ele estabeleceu para a sua vida. É por isso que em Marcos capítulo 14, abra comigo Marcos capítulo 14, e o versículo 21 em diante, mais uma vez, Jesus nos diz assim: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu, e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo.
A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Jesus diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a respeito dele. Essa convicção de Jesus, ela parte o meu coração. Porque tamanha convicção se dava por conta dos nossos pecados. Porque Ele era a única opção que nós tínhamos. Não havia outra. Não havia outro meio de sermos salvos. Não havia outro meio dos nossos pecados serem perdoados. Por isso no Getsêmani ele ora: não seja feita a minha vontade. Quando Pedro puxa a espada, e quando Pedro corta a orelha do soldado Malcolm, Jesus o repreende e diz: Pedro, eu poderia orar a meu Pai, e Ele enviaria legiões de anjos para me proteger, Pedro. Em outras palavras, era Jesus dizendo: Pedro, você não está entendendo. Eu escolhi a cruz. Pedro, eu estou determinado a ir para a cruz. Porque Pedro, se eu não for para a cruz, eu não o verei novamente, Pedro. Em outras palavras, esta era a mensagem que Jesus estava declarando ali com aquela atitude. Jesus rejeitou a ajuda dos céus. Jesus rejeitou a ajuda de Pedro. Porque ele tinha no coração uma intrépida resolução de que precisava ir para a cruz. Jesus sabia que o seu destino, a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai, havia chegado. Põe a mão sobre o seu coração nessa noite. Pai, eu oro por corações resolutos. Eu oro por corações obstinados em cumprir o teu propósito. Assim como Jesus nos ensina. A ter um coração obediente. E no caso de Cristo, obediente até a morte. E morte de cruz. Do mesmo modo, Pai, ensina-nos a ter um coração obstinado, a viver todos os nossos dias para Ti. Ensina-nos a ter um coração obstinado, a viver todos os dias por amor do Teu nome. Ensina-nos a ter um coração obstinado que viverá intensamente com temor e tremor na Tua presença. Ensina-nos a Te obedecer, mesmo que isso nos custe tudo, mesmo que isso nos cause danos.
nos ensina a te obedecer. Sabe por que Jesus tinha um coração tão resoluto, irmãos? Porque ele conhecia a vontade do Pai. Escuta, se eu e você não conhecemos o coração do Pai, se eu e você não conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós viveremos qualquer coisa e pensaremos estar vivendo o propósito, quando na verdade estaremos vivendo o nosso propósito. Pega essa chave comigo. Viver sem conhecer os propósitos de Deus nos leva a viver qualquer coisa e a pensar que estamos vivendo o propósito. Sabe por que Jesus foi tão intencional naquilo que ele falava? Sabe por que Jesus foi tão intencional em tudo que ele fazia? Porque ele conhecia muito bem o coração de Deus. Ele conhecia a vontade do Pai. Ele conhecia o propósito de Deus. Quando nós conhecermos a vontade do coração de Deus para a nossa vida, o nosso coração também será resoluto, obstinado. É interessante porque a palavra ali é como se Jesus tivesse colocado um seixo sobre o rosto. Para nossa cultura, nós usamos o seixo para fazer concreto, fazer algumas massas. Presumo eu que o que Jesus estava dizendo era: eu fixei os meus olhos no alvo e eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para a direita. Eu não vou olhar para a esquerda. Eu vou olhar para o alvo. Jesus tinha um coração e um olhar fixo no objetivo. E para encerrar essa rápida mensagem, para que possamos participar da ceia do Senhor, eu encontro pelo menos 3 razões do porquê Jesus tinha tanta convicção da sua morte. A primeira delas era por causa da hostilidade dos líderes judaicos. Hostilidade esta que o próprio ministério público de Jesus havia despertado. Os líderes dos judeus, eles ficavam irritados, chateados, enraivecidos, quase que eu diria até endemoniado, né? Mas não. Mas eles ficavam transtornados pelo modo como Jesus tratava a lei e tratava os sábados. Se você ler Marcos capítulo 3, Jesus cura um homem que tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada, quase igual a minha aqui, que os meninos tanto brincam. O problema é que Jesus curou este homem da mão ressequida numa sinagoga, num dia de sábado. E o texto vai dizer em Marcos capítulo 3 que os fariseus se comunaram com os herodianos, e eles começaram a conspirar contra Jesus por causa disso. Jesus certamente conhecia as histórias dos profetas do Velho Testamento e como os profetas foram perseguidos. Jesus sabia que ele não receberia um tratamento diferente. Pelo contrário, o tratamento que ele receberia seria de igual modo. Jesus era uma ameaça para aqueles líderes. Jesus era uma ameaça para a posição daqueles líderes. Jesus incomodou. Quem se determina a fazer a vontade de Deus intensamente, vai incomodar. Porque nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos dessa terra, igreja. A tua passagem aqui é temporal. A nossa pátria é celestial, irmão. Você não é desse mundo. Não se apegue às coisas deste mundo.
O teu Jesus, ele disse: eu vou preparar uma morada. Essa morada, ela tem muitos aposentos, muitos quartos, porque eu quero que você esteja comigo. Quando Jesus decidiu ir para a cruz, era isso que ele estava dizendo: eu quero que você esteja comigo. Eu quero que a sua eternidade seja comigo. Ei, querido, por mais que o inimigo se levante contra a sua vida, Deus é contigo. A sua vara e o seu cajado nos confortam, nos consolam. Sabe por que Jesus tinha tanta convicção da sua morte? Porque ele conhecia o que estava escrito a respeito do Messias. Nós acabamos de ler em Marcos capítulo 14, 21. O Filho do Homem vai como está escrito. Jesus sabia de todas as predições do Velho Testamento. Jesus sabia que a sua vocação era morrer por nossos pecados. Mas ele sabia que seria glorificado. Jesus sabia que sofreria, irmãos, mas ele sabia que seria glorificado. Escuta isso. Escuta isso, pega isso no seu coração. Quando você conhece o Pai, quando você conhece o coração do Pai, o seu coração estará firmado, mesmo quando os dias dolorosos chegarem, mesmo quando o dia mau na tua jornada chegar, o teu coração estará firmado. E terceira e última, sabe por que Jesus sabia que ia morrer? Porque esta era uma escolha deliberada dele mesmo. Ele decidiu cumprir tudo que estava escrito a seu respeito. Jesus cria que tudo que estava no Antigo Testamento era a revelação do Pai. E Jesus queria cumprir a vontade do Pai. Jesus precisava completar a missão do Pai. Jesus sabia que ele havia sido enviado ao mundo para buscar e salvar todos os perdidos. Jesus sabia que a sua morte era o preço da sua salvação, era o preço do seu resgate. Por isso Jesus tinha uma resoluta convicção no seu coração que ele precisava ir para Jerusalém e ele precisava morrer. Jesus tinha um coração tão obstinado, irmãos, porque ele sabia que essa era a vontade do Pai e não tinha outra maneira de satisfazer a vontade de Deus senão morrendo na cruz.